Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha, em meio à renegociação da dívida pública do Estado, Zema estabelece um teto de gastos por decreto. Essa medida destinada aos gastos primários gera uma reação na Assembleia Legislativa e a oposição, gente, tenta anular sob o argumento de que o Legislativo foi atropelado. Fontes governistas afirmam que o intuito foi evitar desgastes na base em ano eleitoral. Presta atenção nessa notícia, pessoal, porque saiu publicada no jornal O Globo e tá pipocando aí na rede social, tá pipocando na imprensa, né? Tem muita gente aí repercutindo essa decisão do governador de, através de decreto, estabelecer, pessoal, um teto de gastos no estado de Minas Gerais e reajustes aos trabalhadores aí, aos trabalhadores funcionários públicos do estado de Minas Gerais. Olha, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, estabeleceu um decreto nesta quarta-feira, um teto de gastos para as despesas primárias anuais do Estado. A medida ela foi publicada em edição extra do Diário Oficial e ocorre em meio à renegociação da dívida pública que envolve, pessoal, a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. As despesas primárias, elas foram limitadas à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Um reflexo deste ato é o congelamento dos salários dos servidores e também a suspensão de novos concursos pelo período que o Estado estiver aderindo ao regime de recuperação fiscal. Vou repetir, reflexo deste ato, congelamento dos salários dos servidores, suspensão de novos concursos pelo período que o Estado estiver aderindo, né, ao regime de recuperação fiscal. Articuladores de Zema, ouvidos aqui pela imprensa, afirmam que o governador, pessoal, emitiu decreto para evitar que a base se desgastasse em ano eleitoral, com uma medida considerada impopular, além de ser uma forma mais ágil de entrar no regime de recuperação fiscal. Oficialmente, a gestão não comentou. A medida não foi bem recebida na Assembleia Legislativa de Minas, pessoal. Também ontem, um projeto de lei que visava implementar este mesmo teto de gastos, ela estava prevista em pauta, né, pessoal? Estava prevista essa pauta aí sobre essa discussão na LMG, mas foi retirado pelo presidente Tadeu Martins Leite após a casa ser surpreendida pelo decreto. A bancada de oposição ao governador alega que a gestão agiu de maneira arbitrária por não ter quórum para aprovar a proposta e protocolou na própria noite desta quarta-feira um projeto que busca anular o decreto. A justificativa dos parlamentares é de que este teto de gastos deveria ter passado pelo legislativo. E aí vai dizer o seguinte, olha, presta atenção. Ao governar por decreto, Romeu Zema mina a democracia. Minas Gerais é o único estado que implementa o teto de gastos sem autorização legislativa. A verdade é que esse governo não tem votos na Assembleia Legislativa para aprovar o seu pacote de maldades. Por isso, decidiu agir por vias que ele considera mais fácil. Isso é fala de deputados do bloco Democracia e Luta, que, claro, faz oposição ao governo e que há muitos anos, né, gente, já vem aí tentando de todas as formas não permitir que o regime de recuperação fiscal seja aprovado na Assembleia Legislativa, que provavelmente será pautado em breve. Nós estamos aguardando aí, talvez não mais do que 10, 15 dias, para que o RRF passe pela Assembleia Legislativa. O canal de Educação vai transmitir, pessoal, direto de lá, e eu gostaria que vocês acompanhassem, por isso que é importante fazer a sua inscrição, deixar um gostei, colocar um comentário aí, porque eu leio todos os comentários aqui do canal de Educação. Inclusive aqueles que elogiam, aqueles que criticam o canal, o governo, que elogiam, todos eles são lidos aqui e na medida do possível a gente vai respondendo, tá, pessoal? Porque é muita gente. Atualmente, Minas Gerais deve 165 bilhões de reais à União Federal. Ontem, o Supremo Tribunal Federal aceitou o pedido do governo para que o Estado volte a pagar o montante a partir do primeiro dia de outubro. A gestão pleiteia que a retomada ela seja feita de forma provisória até que o programa de pleno pagamento de dívidas dos estados propague, né? Entre em vigor. Propague é o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. Aprovado no Senado Federal,
o texto apresentado pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, ainda passará pela Câmara dos Deputados. Olha, a proposta muda o indexador, permite a possibilidade, o uso de ativos para abater o estoque da dívida e prevê o parcelamento especial de débitos dos municípios. A expectativa é votar o texto amanhã no plenário da Casa. Olha, pessoal, essa notícia ela é do jornal o Globo, pessoal. Então temos aí esta nota importante para passar para todos vocês sobre esta grande, né, pessoal, repercussão na mídia através dessa publicação extra que nós tivemos aí no dia 28. Portanto, dia 28, nós tivemos uma edição extra, né, que o canal da Educação, inclusive, apresenta para vocês, que é que um decreto do governador, presta atenção nisso, porque o canal da Educação vai deixar até disponível para você aqui este documento, mas dispõe sobre a limitação do crescimento anual das despesas primárias do Estado em decorrência de sua adesão ao regime de recuperação fiscal, nos termos do inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Complementar Federal número 159, de 19 de maio de 2017. É um texto aqui, pessoal, não é grande, é bem pequeno, mas eu acho que vale a pena a gente compartilhar para todos vocês, porque esse decreto foi uma edição extra publicada aí no jornal Minas Gerais, está na página, vamos dizer assim, na página primeira, né? Página 1, no jornal Minas Gerais, ano 132, número 169, Belo Horizonte, quarta-feira, 28 de agosto de 2024, edição extra, pessoal, com todas as informações aqui em relação a essa situação que pede, na verdade, pessoal, o congelamento dos salários de todos os trabalhadores e servidores públicos do estado de Minas Gerais. Presta atenção nesta informação, porque o canal de Educação vai acompanhar a repercussão e vamos aqui, claro, também ver como que os deputados estão discutindo este decreto que pegou muita gente surpresa. Será que pegou? Muita gente surpresa? E aí, pessoal, o governador agora está atuando através de decreto, uma mensagem clara de que existe um grande interesse do governo de Minas em aderir ao regime de recuperação fiscal. Essa que é a grande tese, é a mensagem que o governador quer transmitir para o Supremo Tribunal Federal, para os deputados, para o povo mineiro. Quer dizer, nós vamos congelar os salários e queremos o regime de recuperação fiscal aprovado imediatamente e em meio à renegociação da dívida pública do Estado, Zema, então, portanto, estabelecendo esse teto de gastos por decreto. Tá? Até quero fazer uma pesquisa depois, né, dos últimos governadores, que também, através de decreto, né, tiveram aí posturas semelhantes a esta aqui do governador de Minas, Romeu Zema. Vamos acompanhar mais informações aqui no canal de Educação, por isso que é importante você fazer sua inscrição, deixar um like e, claro, comentar. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe. São pontos do arranjo. A retomada dos pagamentos da dívida de Minas com a União a partir de 1º de outubro deste ano, como se o Estado já estivesse no regime de recuperação fiscal. Fixação de prazo de 6 meses a contar da homologação do acordo pelo Supremo, para que Minas Gerais cumpra todos os requisitos legais do RRF. Por fim, será aberta uma mesa de conciliação e acompanhamento de medidas restantes do regime, que ainda sejam necessárias, com perspectiva de que a primeira reunião aconteça 2 meses após a retomada dos pagamentos. Farão parte da mesa representantes jurídicos e fazendários de União e Estado. Os trabalhos também podem ser acompanhados pela Assembleia de Minas e pelo Congresso Nacional. A íntegra do acordo foi homologada pelo ministro relator Nunes Marques. Logo após o STF receber a proposta de entendimento entre Minas e a União, o governador Romeu Zema emitiu um decreto em edição extraordinária do Diário Oficial, fixando no estado o chamado teto de gastos. O executivo mineiro entende ser esse um dos últimos requisitos do regime ainda não cumpridos. O teto limita o aumento das despesas à variação da inflação oficial do país. Esse ponto constava do projeto em tramitação na Assembleia, mas ele tinha sido desmembrado. O entendimento aqui no Legislativo, com base nas Constituições Federal e Estadual, é que tal medida só pode ser instituída por projeto de lei complementar, que exige maioria qualificada de 39 votos em 2 turnos de plenário, ou seja,
maioria absoluta de parlamentares favoráveis. Esse argumento agora embasa um projeto de resolução protocolado pela oposição, pedindo sustação do decreto de Zema. O teto de gastos foi um dos pontos que enfrentou mais resistência de parlamentares durante a tramitação do regime. Em postagem nas redes sociais, o governador Romeu Zema sinalizou que a permanência do Estado no regime de recuperação fiscal deve ser temporária. Segundo ele, até que seja viabilizado o PROPAG, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. É um projeto de lei complementar de autoria do senador Rodrigo Pacheco, idealizado depois de encontros com deputados estaduais de Minas e após o Estado ter reconhecido que o RRF faz a dívida saltar dos atuais 165 bilhões para 210 bilhões ao fim de 9 anos. O PROPAG prevê outro modelo de renegociação, em que o Estado pode abater parte da dívida com ativos próprios, como empresas públicas e imóveis. O projeto também prevê redução de juros e reversão de parte desses encargos em investimentos no próprio Estado, em áreas como educação, segurança e infraestrutura. Se esse decreto for levado a sério, que nós não podemos aceitar, afeta diretamente a vida de todo servidor. Mas você cai no quinquênio, cai na DR? O quinquênio, que você me falou, promoção e progressão. Esse ele afeta diretamente. Afeta diretamente porque ele seria tratado no VLC. Então, esse decreto que tem que cair, se ainda existir uma justiça que olhe o que está na legislação, né, e dividindo os poderes, cada poder cumprindo o seu espaço, ele vai cair. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é derrubar esse decreto. Porque o que acontece com o teto de gastos? O teto de gastos, eu vou tentar explicar bem rapidamente, é o seguinte: vai pegar o orçamento desse ano, acrescentar o IPCA e vai ser o orçamento do ano que vem. Lembrando que temos 25% para a educação, 12,5% para a saúde, que já está engessado. Ele, com esse orçamento desse ano, ele vai ter que diminuir as despesas para fazer caber no orçamento. Para isso, aí vem, você perguntou de quinquênios e ADS. Os nossos quinquênios e as nossas ADS estão lá no artigo 31, parágrafos 1º e 2º da Constituição do Estado de Minas Gerais. Quem pode tirar? Só uma PEC. Só que essa PEC já existe. É a PEC 57/2020, que a doutora citou no início da conversa, que foi um pacotão de maldades. Essa PEC já existe e está lá. Ele tem que tramitar essa PEC. Porque para fazer a adequação ao regime de recuperação fiscal, a tudo que está lá no artigo 8º, ele precisa diminuir despesa. Para diminuir despesa, ele precisa mexer na Constituição do Estado de Minas Gerais. Então, essa PEC é uma das maldades que ele tem que fazer. Então, a partir do momento do teto de gastos, a progressão, se eu entendi bem, a promoção, ela deixa de existir, se nós não derrubarmos o decreto. Porque o regime de recuperação fiscal não permite nem concurso para novas vagas. Ele permite só reposição de quadros, enquanto que a população do Estado de Minas Gerais vai aumentar. O seu salário não vai subir, mas a população vai aumentar, a criminalidade vai aumentar. Nós temos que ter consciência disso. É mais gente vivendo dentro do Estado. A nossa meta, então, aqui do sindicato, eu acho que a meta do funcionalismo, se eles da população mineira, acho que a meta é derrubar esse decreto. Ilegal, imoral. Nós precisamos derrubar esse decreto, nós precisamos da força. A gente sempre teve, nós sempre nos encontramos durante toda a luta. O Sindicato Minas está na Assembleia Legislativa e está mostrando que o principal dano, nem existe nenhuma luta mais importante do que nós derrotarmos o regime de recuperação fiscal. Porque os efeitos são esses que nós estamos falando para vocês. O efeito é na vida do trabalhador e da trabalhadora pública do Estado de Minas Gerais. Então, o efeito é devastador. Então, nós temos que lutar com isso agora, derrubar esse decreto e depois continuar a nossa luta.